Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse kit da NWS de alicates isolados, alicates V10. A marca NWS é uma marca alemã, muito famosa lá fora. Eu já fiz um review aqui no canal sobre o alicate universal, e onde eu falo inclusive bastante sobre a marca e falo sobre vários detalhes sobre o alicate. Dá uma olhadinha lá, não perde, porque tem muitas dicas e informações interessantes com relação a esse alicate e como é que eles inovaram em cima disso, para vocês entenderem um pouco como a marca pensa. Bom, aqui um pouquinho da caixa, uma marca inovação, né? Funcionalidade em detalhes. Aqui na lateral a mensagem deles, que é a sua opção número 1 para resultados perfeitos, como ela mesma se caracteriza, né? Buscando sempre qualidade, função e design. Aqui em cima, que é a filosofia da empresa. Aqui um pouquinho dos outros produtos dela. E é isso aí, vamos abrir a caixa, né? Então, abre ela aqui na lateral. E aí aqui os alicates dispostos. Vamos começar aqui com o alicate universal. Vou puxar essa caixa para o lado. Bom, o alicate universal eu não vou passar em muitos detalhes porque a gente já passou. A única diferença que tem em cima desse para o anterior que eu mostrei para vocês é o tamanho dele, que aí de novo o código é 109.49.180 e o tamanho dele é 180 e o lá que eu avaliei era um 205. Porém o alicate é exatamente o mesmo, um alicate VDE, cabo em 3 componentes. Aqui uma coisa que eu não mencionei tanto para vocês, mas eles estampam a filosofia deles de funcionalidade, qualidade, design nos produtos deles, para que isso sempre fique claro. E além disso, aqui eles também têm a inscrição da IEC 60900, um alicate foi produzido em 2020 aqui no canto, e os selos de certificação da Associação VDE e da GS, e a certificação de que ele é um alicate isolado, com todas as proteções. De novo, não vou entrar em todos os detalhes, lá você consegue entender por que ele tem essas ranhuras laterais, todo esse desenho, por que ele é desse jeito, quais são as funcionalidades que ele traz. Lembrando, é um alicate de alta alavancagem, um alicate muito bom, muito forte. Eu vou só comentar um pouquinho sobre esse acabamento dele. Ele é um acabamento cromo fosco, é um acabamento que na verdade é um pouco mais espesso do que o outro acabamento que eles têm, que é um acabamento que eles chamam de titanium, que é um acabamento fosfatizado, preto, onde ele é um pouco mais fino e com talvez alguns impactos, alguma coisa, ele tende a sair um pouco mais, ou seja, com a fricção ele tende a sair um pouco mais. Porém, em compensação, é um acabamento mais fino e com isso, em alguns reviews que eu consegui ver na internet, a princípio o corte dele inclusive é melhor, porque esse aqui tem um acabamento mais grosso, tende a não sair com facilidade, porém ele corta um pouco menos. Lembrando que esse aqui tem uma parte da aresta de corte dele endurecida termicamente, é uma aresta de corte de 57 a 59 Rockwell. Com relação ao universal é isso. Vamos agora passar para o de bico. Vamos pegar aqui o alicate de bico e vamos falar muito mais desse e do alicate de corte. Bom, o alicate de bico, ele, assim como tudo na NWS, onde eles tentam trazer cada vez mais funcionalidade, como o nome estava ali, e inovação para dentro dos alicates normais, eles sim, sem dúvida, deram uma inovada aqui. Então esse é o modelo 140-49-205, um alicate feito em Solingen. Todos os alicates da NWS são feitos em Solingen, são feitos na Alemanha. Ele também tem uma aresta de corte endurecida termicamente, que tem a mesma quantidade de Rockwell que o universal. E ele tem, claro, aqui os mordentes dele na parte da frente, mordentes clássicos na horizontal, são um modelo de 205 milímetros, porém ele tem um segundo mordente aqui no meio, que não é muito comum, não é que não existem outros alicates, existem outros alicates que possuem esse segundo mordente, mas não é tão comum. Então, se é uma funcionalidade que você busca para ter num alicate, que você possa ter, só usar ele, por exemplo, você usa muito o alicate de bico, e às vezes você precisa pegar alguma coisa, seria uma ótima opção ter um alicate que tenha esse tipo de segundo mordente. Poucos alicates, na verdade, tem, como eu mencionei, mas vou dar um exemplo aqui, um que tem,
E inclusive tem um review no canal, que é esse da Rasset. Dá uma olhadinha nele. Esse também é um alicate alemão, que também tem esse segundo mordente aqui. Então dá uma olhada no meu canal, que vocês vão conseguir ver um review dele. Mas aí comparando, por exemplo, com um outro alemão, como esse da Virra, que também é 205, você vê que ele não tem esse segundo mordente. Enfim, é uma estratégia de cada uma das marcas. E por último, ele também tem aqui aquela parte sextavada, que vem com o objetivo de eu imprimir um parafuso plástico, tá? E aí vou conseguir mostrar para vocês onde você encaixa a cabeça do parafuso, ou pode pegar um parafuso, né? Ou pode pegar uma porca, tá vendo? Você pode pegar essa porca e deixar ela encaixada aqui para você fazer movimentos. Então, é muito mais fácil você trabalhar com uma área que é feita para isso. Então, ela pode te quebrar um galho muito grande se você vai precisar fazer alguma coisa sem precisar pegar outra ferramenta. Então, basicamente é isso, um alicate totalmente protegido, isolado, VDE, dá para você ver aqui o tratamento térmico, né, a proteção que tem aqui. Um alicate muito, muito bom, com perfil fino, mais fino inclusive do que o Virra, dá para ver o Virra aqui atrás, tá vendo? Ele tem um perfil mais fino do que o Virra, lateral, então para um alicate de bico isso é importante para você conseguir chegar a locais mais longe, enfim, de pouco acesso. E por último, vamos falar aqui do alicate de corte diagonal da NWS, que é o modelo 134-49-160. Eu falei muito das patentes da NWS, de tudo isso que rege essas inovações, no outro vídeo. Na verdade, eu não falei 100% delas, algumas eu vou falar aqui agora, que são relacionadas a esse alicate e também um pouco ao outro, que eu vou mostrar para vocês, coisa que não estava lá no outro vídeo. E já começando também uma informação importante, que o criador da NWS, o Willibald Newton, ele também foi um inventor. E na verdade ele tem algumas das patentes que foram no nome dele, e depois veio, como eu mencionei, uma outra mente brilhante, foi o Thomas Kuhl, e ele que também desenvolveu várias dessas outras inovações, e todas elas depois passaram para o nome da NWS como patente, claro, né, o nome da empresa. Eu vou agora passar um pouco mais de detalhes em cima de patentes e detalhes em cima desse alicate de corte. A aresta de corte dele é uma aresta de 62 a 63 Rockwell. Ele é um alicate de alta alavancagem, como vocês podem ver. Tamanho 160 milímetros. E aí vamos começar a falar um pouquinho desse design dele. Assim como o Universal, ele tem essa lateral desse jeito, não só porque ela é desenhada, mas ela tem essas linhas na horizontal com o objetivo de dar mais firmeza para a aresta de corte para o momento do corte. Então, isso daqui é marcado dessa forma, com essas arestas, com esse objetivo de dar mais força para o movimento de corte que vai acontecer na perpendicular. Então, por isso que tem essas ranhuras laterais. Uma outra inovação que esse alicate tem são esses sulcos aqui dentro. Por que tem esses sulcos dentro do alicate? De novo, eles querem uma ferramenta que seja não só um alicate de corte diagonal para fios, cabos, etc., porém, se você puder cortar, por exemplo, uma corda ou uma mangueira, ele queria que isso pudesse ser feito nesses alicates. Tá, mas por que outro alicate não poderia cortar também? Ele pode cortar. Só que o que esse sulco ajuda nesse processo? Quando você tem algo que dobra e tem essas paredes, por exemplo, como uma mangueira. Imagina que você tem uma mangueira e você está cortando ela. Ela se dobra, começa a cortar aqui nessa parte de baixo, porém ela se agarra nessa parte lateral do alicate. E com esses sulcos, isso tende a ter uma fricção menor aqui e auxiliando no corte. Então, esse é o objetivo desse sulco, trazer para coisas maiores possam ser direcionadas para a aresta de corte. Então, essa foi uma inovação que ele colocou nesse alicate também. E por último, uma última inovação que tem também no alicate Universal, eu vou mostrar isso para vocês, e a atenção aos detalhes está exatamente nesse cantinho aqui e nesse cantinho aqui atrás. Bom, o que ele pensou? Existiam situações onde um profissional colocava o alicate no cinto, ele não necessariamente colocava o alicate dessa forma, onde ele ia puxar, talvez até pelo safety cord, né, que eu já falei, mas ele botava ele enfiado com a cabeça para cima, ou porque não tinha tanto espaço, ou porque, enfim, era o que cabia, por exemplo, às vezes até um braço só do alicate. E aí o que acontece quando você prende o alicate dessa forma? Você vai vir com a mão e vai puxar ele dessa forma. Porém, esse é um alicate de corte. O objetivo dele é corte, claro.
Então, você tem que tentar se proteger ao máximo da lâmina. E com isso, o que ele elaborou? Normalmente você puxaria o alicate assim, se ele escorrega, você tende a passar a mão na lâmina, né? Agora eu estou segurando firme aqui, então ela não está abrindo, mas ela pode acabar abrindo se você fizer isso. E você vai acabar se cortando. Então, a inovação e a patente que ele colocou foi que ao você entrar com esses dois dedos dessa forma no alicate, você encaixa o polegar aqui, encaixa o indicador aqui, e aqui não tem rebarbas, você puxa isso com uma firmeza muito boa. Isso pode ser também com a lateral aqui do outro dedo, você puxa isso com uma firmeza enorme. Nesse caso do VDE, talvez, dependendo do bolso como estiver, você pode puxar pelas abas aqui do cabo VDE, não tem problema também, claro. Porém, em outros alicates que não são isolados, e aí eu vou trazer um exemplo aqui do chinês, tá? Que é o outro cabo deles, isso às vezes não vai dar para você. E aí aqui também no chinês você vê que ele não tem toda essa atenção como a NWS tem nas patentes, etc. Então, essa é uma última inovação. Isso também existe nesse alicate universal, coisa que eu não mencionei no outro vídeo, mas é algo que também é super legal e ele funciona dos dois lados, claro, né? Porque é a forma como ele foi colocado, então não importa como o alicate vai estar, você consegue puxar ele das duas formas. Um outro ponto que tem, não só nesse alicate, mas em todos aqueles outros, é esse encaixe para você colocar os acessórios. Então, dentro dessa caixa, também vem um safety cord com o safety clip, que é essa pecinha aqui, que ela se encaixa lá. No último vídeo, eu só exemplifiquei com algumas imagens, mas não mostrei ele funcionando. Então, agora vocês conseguem ver ele funcionando. Então, você encaixa essa parte aqui e daqui consegue encaixar ele. Ele entra firme, tá? Você consegue encaixar ele para cá. E aí aqui ele fica firme e segura o alicate. A mesma coisa para você tirar, você vai ao contrário, você levanta um pouquinho ele aqui, empurra ele para fora. Então ele é muito firme e ele fica no movimento contrário de onde você está puxando. Uma outra coisa interessante que você pode utilizar aqui é o detector de tensão, o e-detector, que eu já comentei com vocês, que é um detector de tensão. Ele fica aqui exatamente com esse mesmo perfil e você consegue fazer as medições. Eu comprei ele também e eu vou fazer um vídeo de review dele mostrando ele para vocês. E um outro detalhe que eu também não mencionei no último vídeo é que esse sistema ele foi criado com o objetivo de você colocar aqui ele encaixado em uma lâmina. Então, quando você encaixa ele dessa forma, com uma lâmina do tamanho correto aqui, o alicate ele fica pendurado por esses dois pontos, ou seja, encaixando o alicate assim, ele fica parado e preso e ele não cai, e ele fica lá. E aí você pega, puxa, tira e trabalha com ele. Então, essa foi um pouco das inovações que ele aplicou em cima de todos esses produtos. Então, a gente tem aqui alicate de bico, alicate de corte e o alicate universal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia foi mostrar um pouco dos outros alicates para vocês. E é isso aí. Obrigado, pessoal.